Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Eu sou o Fábio, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que vocês voltaram para nós juntos aprendermos mais da Palavra de Deus, né? Tem pessoas aí que têm nos acompanhado desde o comecinho, há um ano já, aprendendo um pouquinho da Palavra de Deus conosco. Tem sido uma caminhada bem joia. Hoje, Êxodo capítulo 17, a parte terceira, episódio 214. Estamos na terceira temporada e nessa terceira temporada estamos vendo o livro de Êxodo, capítulo por capítulo. Vamos lá, hoje aprender mais um pouquinho. Leia o capítulo 17, eu não canso de repetir. E depois vem para cá, convida mais gente para nós juntos aprendermos a palavra de Deus. Tá bom? Fica aí até o finalzinho, tem muita coisa legal para nós aprendermos hoje. Então, nós sabemos que aquele povo, eles tentaram a Deus no deserto, né? Eles murmuraram, reclamaram contra o líder, contra Deus, contra a situação, contra tudo. Então, veja comigo, percebemos aqui nesse texto que as pessoas, elas veriam se uma conduta semelhante não levaria a um resultado semelhante. Então, eles concordam com Moisés, mas na realidade eles estavam tentando Deus. Veja comigo, que uma manifestação externa de desagrado contra aquele líder visível, Moisés, ocorreu ali, porque eles diziam: por que Moisés nos trouxe para cá, para esse lugar árido, inóspito, né? E eles se esqueceram que o fato de que suas viagens foram segundo o mandamento de Jeová. Isso foi completamente esquecido ou ignorado pelaquele povo. Isso não é uma ofensa rara. Um povo descontente culpando o seu líder, esquecendo-se completamente de que acima dele tem outro mestre que não é visível. Então, o motivo interno para a manifestação externa era ver se Deus estava realmente entre eles e indicaria sua presença apoiando seu servo. Ele havia dado codornas e pão e ele agora protegeria Moisés, suprindo a demanda por água. Veja que, observe o lado favorável daquela ofensa. As pessoas se lembraram de que Deus havia ajudado e de onde eles inferiram que ele poderia ajudar novamente. A memória alimentou a esperança e até agora estava bem. A memória, no entanto, era apenas meio instruída, né? O presente lembrado era mais pensado do que o doador. Esperança não era fé. Não poderia incitar a oração da fé. Deus não foi considerado como deveria ter sido e, consequentemente, os homens não podiam declarar suas necessidades com confiança, nada duvidando. O problema, ele deve fortalecer a confiança e quando isso acontecer, a confiança será recompensada. Os versículos 5 e 6, nós vemos o resultado de tudo isso. O povo falava em Deus em vez de falar com ele. Moisés, em vez de ser o canal de suas orações, era a rocha de onde poderia ecoar as suas queixas. Então Deus, em resposta, ele se afasta ainda mais dos murmuradores, dos queixosos. Eles obtêm a sua água, mas eles perdem o que poderiam ter tido também, o sentido da presença do seu Deus. A experiência, ela foi bem sucedida. A sede física foi saciada e foi também um fracasso desastroso. Em vez de obter uma forte certeza de que Deus estava de fato entre eles, eles obtiveram uma confirmação de sua suspeita de que ele não estava entre eles, mas à distância. Depois aqui entra em cena
Amaleque, do versículo 8 até o 16, desse capítulo 17 do livro de Êxodo, nós vemos várias circunstâncias que precisam ser observadas em conexão com o ataque de Amaleque a Israel. Esse ataque não foi provocado, ele veio Amaleque, o que diz o versículo 8, foi um ato hostil. Os amalequitas eram descendentes de um neto de Esaú e, portanto, eram parentes dos israelitas. Foi amargamente hostil. Essa tribo feroz e guerreira, eles atacam Israel na retaguarda e com grande crueldade ele feriu aqueles que ficaram para trás ali na jornada, seja por enfermidade natural ou por cansaço e desmaio na marcha. Então esse foi um ato maligno e vingativo, e perpetrado sobre o povo cujo bem-estar Deus se identificou especialmente e nunca deveria ser esquecido. Na verdade, foi um desses erros que se queimam na memória de uma nação e nunca podem ser esquecidos. Os amalequitas ali, eles sabiam que os filhos de Israel eram o povo de Jeová. Eles sabiam que grandes coisas Jeová havia feito por sua nação. E eles provavelmente compartilhavam do medo que essas maravilhas de Jeová haviam inspirado em todas aquelas nações ali vizinhas. Então, há uma hostilidade para com Israel. De fato, ela pode ter surgido em parte por causa disso. E a oportunidade, ela parecia dada a eles de fazer um ataque bem-sucedido contra um povo que eles tanto temiam quanto desprezavam. E eles se apressaram em aproveitar aquela oportunidade. Então, sabendo que os israelitas eram inexperientes na guerra e sendo numerosos e poderosos, eles podem ter contado com a vitória fácil. Especialmente porque o povo estava cansado da viagem, sobrecarregado de bagagem com mulheres, crianças, idosos e enfermos. Então foi um momento bem escolhido para desferir um ataque e para infligir um ferimento mortal ao exército que avançava. Então foi o primeiro ataque desse tipo que Israel sofreu. E essa circunstância, ela vem dar um significado muito especial a tudo isso. E na questão do conflito com Amaleque se vê o resultado de todo o conflito, prolongado ao longo dos tempos entre os amigos e os inimigos de Deus, entre a igreja dos cristãos vivos e o mundo que a odeia e procura destruí-la, travando contra ela uma guerra incessante. Então isso tudo figura essa guerra também. Então considere algumas coisas aqui, anota no seu caderninho aí, ó. A luta ela foi necessária nesse caso. Não foi um caso como aquele lá no Mar Vermelho, onde os israelitas não podiam fazer nada para proteger ou ajudar a si mesmos. A ordem, ela era: fique parado e veja a salvação. A ordem não era essa: fique parado e veja a salvação do Senhor. A ordem era: saia e lute contra Amaleque. Versículo 9. Quando os meios de ajuda são colocados ao nosso alcance, Deus espera que os usemos. Ele quer que exerçamos nossos próprios poderes, ainda porém no espírito de devida dependência dele. Às vezes nós precisamos agir. Devolva a sua própria salvação com temor e tremor. Desenvolva a sua própria salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em você. Filipenses 2, 12 e 13. O conflito ele foi iniciado com uma consciência plena da gravidade de toda aquela crise. Os líderes eles não cometeram o erro de desprezar o inimigo, eles sabiam como estavam mal preparados para entrar em uma competição desse tipo. Não havia como disfarçar o fato de que os homens de Israel eram crus, indisciplinados, carentes de coragem, propensos ao pânico, enquanto os de Amaleque eram homens do deserto, ousados, guerreiros, ferozes, capazes de enfrentar o mais forte inimigo. Então, essa foi a primeira batalha, foi apenas um episódio na vida de guerra que vai se seguir durante vários capítulos e até em outros livros nós vamos ver muita guerra. Mas a gente vai entender tudo isso, o que significava naquele contexto histórico e quais lições traz para nós nos dias de hoje. Então, a julgar pelas aparências, as chances de guerra eram, portanto, grandes contra os israelitas e achava-se que os esforços mais árduos, auxiliados por intercessões
fervorosas seriam necessárias para obter uma vitória. Isso nos faz lembrar da igreja, que da mesma forma fará bem em não fazer uma avaliação muito pobre de seus inimigos espirituais. Eles nunca, jamais devem ser menosprezados. Eles não devem ser combatidos com armas falsas, no espírito indolente, meio sério, com o qual tanto se contentam em tentar a conquista. Nós não lutamos contra carne e sangue. Efésios 6,12. Veja que as disposições para a luta, elas foram feitas com habilidade e julgamento. Os homens que foram enviados para a batalha, eles foram escolhidos e sobre eles foi nomeado um bravo general, aquele mesmo que depois vai substituir Moisés, Josué. Essa é a primeira aparição de Josué na história, mas ele já deve ter sido conhecido por Israel como um homem que possuía qualificações estratégicas e outras qualificações necessárias que faziam dele um comandante militar. Então veja outra lição sobre o uso dos meios e a adaptação dos meios aos fins no serviço de Deus. A batalha era de Deus, mas deveria ser travada por meio de instrumentos humanos. Os homens mais fortes, corajosos e valorosos no acampamento, eles foram, portanto, selecionados para o serviço. Não foi omitida nenhuma medida que pudesse garantir o sucesso. Então veja que é a velha lei da economia dos milagres. O que o homem pode fazer por si mesmo, Deus não fará milagres para fazer por ele. Sem dúvida, se não fosse a intercessão de Moisés lá na colina, lembra? A batalha ainda estaria perdida. Por outro lado, se os arranjos militares tivessem sido menos perfeitos, até mesmo as orações de Moisés poderiam não ter virado a maré de conflitos tão decisivamente em favor dos israelitas. Então, primeiro, como visto acima, Israel venceu por força, em luta árdua. Mas segundo, e mais especialmente, pelas intercessões de Moisés. Essa parte da narrativa, no versículo 10 ao 12, está repleta de ricas instruções para nós. Observe que Moisés ele leva consigo Arão e Hur, sobe ao cume da colina para assistir a batalha. De lá ele vê a batalha e ele começa a orar. Ele já está avançado em anos. Ele não poderia participar pessoalmente do combate, corpo a corpo ali. Mas ele podia orar por aqueles que estavam na batalha. Então a sua oração foi tão essencial para o sucesso quanto a luta deles. A verdadeira oração também é um trabalho árduo e exaustivo. Mesmo que Moisés fosse fisicamente capaz de tomar parte no conflito, ele estava melhor empregado onde estava, nesse trabalho de fervorosa intercessão. Então os dons eles diferem, eles são diferentes, mas cada um tem a sua função e juntando tudo a gente obtém um resultado. Veja que Josué estava no lugar certo, no campo, Moisés no lugar certo, naquele momento, no monte, na intercessão. Moisés orando no monte pode nos lembrar de Cristo no céu, intercedendo por sua igreja militante na terra. Moisés intercedeu, segurando as suas mãos a vara de Deus. A vara era o símbolo do poder de Deus, prometido para a defesa de Israel. A fé sustenta a vara, para se apegar à palavra e promessa de Deus e pleitear o mesmo diante dele. Então Moisés tinha ajudantes capazes, Arão e Hur, que ergueram as mãos dele quando elas ficaram pesadas devido ao cansaço. Versículo 12. A intercessão de Moisés ela teve uma influência decisiva na batalha. Veja que com as mãos, quando Moisés levantou as mãos, Israel prevaleceu. Quando ele baixou as mãos, Amaleque prevaleceu. Com as mãos firmemente apoiadas até o pôr do sol, Amaleque ficou completamente desconcertado. Verso 13. O abaixamento das mãos de Moisés pode ter sido acompanhado por uma correspondente fraqueza na seriedade de suas súplicas. Ou pode ter sido que o ato externo de levantar as mãos indicava a necessidade de uma súplica sustentada e perseverante de Deus, e que ela tenha se tornado essencial para a vitória. Então, em ambos os casos, nós temos um testemunho do poder da oração, do poder da intercessão.
Se a igreja estivesse mais atenta, e todos nós, a este segredo de obter vitórias por súplicas fervorosas, a influência da oração não pode ser superestimada. Ele decide as batalhas, ela balança as marés da história, ela balança as marés, ela põe em debandada os inimigos espirituais. Paulo fez uso desse grande poder, mas mesmo Paulo não orou tanto quanto Cristo, né? É fantasioso traçar na ousadia, valor e confiança espiritual dos israelitas nessa batalha alguma relação com a maravilhosa libertação que eles acabaram de experimentar. Então, lá em Refidim, a cena do suprimento milagroso de água, que, consequente a isso, ocorre o ataque de Amaleque. Essa água, em primeiro lugar, refrescou fisicamente os israelitas e os capacitou para a luta. E assim Deus também cronometra suas misericórdias para nossas provações e faz de uma preparação a outra. No verso 14 nós vemos a citação de que foi dada uma ordem para inserir no livro esse relato da batalha com Amaleque. E tudo isso está conectado com o desígnio de Deus para dar à sua igreja uma Bíblia. Pressupõe-se um livro no qual aparentemente foi mantido um diário da peregrinação pelo deserto, e tal registro contemporâneo era claramente necessário para que os relatos exatos desses poderosos atos de Deus no deserto pudessem ser preservados e ter chegado até hoje, até nós. Então, de nenhuma outra forma, o conhecimento deles poderia ter sido transmitido à posteridade sem que houvesse distorção, mutilação, adulteração, se não fosse preservado. Deus não estava dando essas poderosas revelações de si mesmo para desperdiçá-las no deserto, ou deixá-las correr o risco de ser misturada com lenda de homens, não. Essa parte da história de Israel estava sendo moldada e guiada com vista à instrução da igreja até os fins do tempo. Leia lá em 1 Coríntios 10, versículos 6 e 11. Então, para finalizar aqui, era necessário que uma conta apropriada fosse mantida de todos esses eventos memoráveis. E daí a existência do livro, de cujo conteúdo nós podemos acreditar. Essas narrativas no livro de Êxodo são principalmente compiladas, beleza? A gente se vê em breve no próximo episódio para a gente finalizar esse capítulo 17. Um abraço, tchau, tchau.